Quero tratar com vocês o problema da estabilidade de um peão na posição vertical. Suponha o seguinte, suponha que a condição inicial seja θ de 0 igual a 0 e o peão com uma certa velocidade angular de rotação em torno do próprio eixo, tá? Então o peão é posto a girar inicialmente na vertical com uma velocidade angular de rotação em torno do próprio eixo, tá bom? O que nós queremos saber é se pequenas perturbações desse movimento vão provocar grandes alterações no movimento ou não. Ou seja, se esse movimento do peão na vertical é estável frente a pequenas perturbações. Se pequenas perturbações não modificarem muito o movimento do peão, se ele continuar praticamente na vertical, então o movimento será estável. Se uma pequena perturbação provocar grandes alterações no movimento do peão, esse movimento na posição vertical será instável. Tá certo? Essa análise é fácil pelo seguinte, porque nessas condições aqui, aquelas constantes de movimento, vamos voltar lá para os primórdios. Nós tínhamos a seguinte relação entre as constantes de movimento. Então suponha que isto aqui aconteça. Nós tínhamos encontrado as seguintes relações entre as constantes de movimento. I1 φ ponto seno ao quadrado de θ mais πψ cosseno de θ igual a Pφ. Isso tem que valer em qualquer instante. Então, no instante t igual a 0, esta equação dá, esse termo é 0, porque θ de 0 é 0. Cosseno de θ é 1, dá Pφ igual a Pψ. Então, esse é um caso que nós havíamos excluído das considerações anteriores, porque nós consideramos apenas situações em que o módulo dessa constante de movimento era diferente do módulo dessa outra. Então, isso aqui é um caso que está fora dos que nós discutimos antes, tá? Pφ é igual a Pψ. Mas neste caso, o potencial efetivo, em geral, é dado pela seguinte expressão. Essa é a expressão geral do potencial efetivo. Mas quando Pφ e Pψ são iguais, nós podemos fatorar o Pφ ou Pψ, tanto faz. Isso aqui dá 1 menos cosseno θ ao quadrado. 1 menos cosseno θ é 2 seno ao quadrado de θ sobre 2. Usando a identidade para seno θ como 2 seno θ sobre 2, cosseno θ sobre 2, isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira, mais conveniente e simples. Isso aqui fica igual a Pψ ao quadrado sobre 2 e 1 tangente ao quadrado de θ sobre 2 mais mgl cosseno de θ. Mas o nosso interesse é pelo estudo da estabilidade de um peão girando na posição vertical. Em outras palavras, só nos interessam pequenos deslocamentos da vertical, ou seja, θ pequeno. Então nós temos que olhar o comportamento do potencial efetivo na vizinhança de θ igual a 0. Tá bom? Para θ pequeno, esse cosseno θ
pode ser escrito como 1 menos θ2 sobre 2. E tangente de θ sobre 2 para θ pequeno é θ sobre 2. Então, isso aqui, aproximadamente isto, e isto aqui, aproximadamente θ sobre 2 ao quadrado. Então, o potencial efetivo fica com a seguinte forma. Aproximada, válida para pequenos ângulos. MGL mais K sobre 2, θ2, onde K é dado pela seguinte expressão. I3 ao quadrado, ômega 3 ao quadrado, sobre 4I1 menos MGL. Isto aqui é uma constante, que é irrelevante para qualquer energia potencial, né? O que importa é esse termo aqui. Se K for positivo, isso aqui é o potencial de um oscilador harmônico, que é um potencial que atrai, né, produz uma força restauradora. Esse termo aqui é uma constante, é irrelevante. E se K é positivo, isso aqui é o potencial de um oscilador harmônico. Isso significa que, se θ for ligeiramente deslocado de θ igual a zero, aparecerá uma força restauradora que tende a trazer θ de volta a t igual a zero. Em outras palavras, pequenos deslocamentos da posição vertical do eixo do peão continuarão executando pequenas oscilações em torno da vertical, o que significa que o movimento de rotação do peão com o eixo vertical será estável. Então, K maior que zero significa movimento estável. Se K menor que zero, haverá instabilidade. Mas notem, para que se tenha K maior que zero, é necessário que esta velocidade ômega 3 seja maior do que uma certa expressão, que é 4 mgl/1 sobre I3 ao quadrado elevado a meio. Em outras palavras, há uma certa velocidade angular de rotação do peão em torno do próprio eixo, crítica, acima da qual o movimento do peão é estável. Se a velocidade angular de rotação do peão em torno do seu próprio eixo, quando ele é posto a girar na posição vertical, for inferior a esta velocidade angular crítica, esse movimento de rotação do peão com o eixo vertical será instável. Qualquer um que já tenha brincado com peão já viu isso acontecer, porque se nós pomos um peão para girar na posição vertical com grande rapidez, esse peão fica girando durante bastante tempo, né? E se ele estiver muito rápido, parece até que ele está parado, né? Nós olhamos para o peão e nem conseguimos perceber que ele está girando. Mas, com o tempo, por causa do atrito da ponta do peão com a superfície em que ele estiver, essa velocidade angular de rotação vai diminuindo. Enquanto essa velocidade angular de rotação estiver maior do que esse valor crítico, embora o peão não esteja girando perfeitamente na vertical, né, ele vai executar pequenas oscilações em torno da vertical.
Mas a partir do momento em que a velocidade angular de rotação do peão em torno do próprio eixo cair abaixo desse valor, este movimento torna-se instável. E aí essas pequenas perturbações, pequenos desvios da verticalidade vão rapidamente crescer. Então, quando o peão vai ficando mais lento, ele começa a cambalear, cambalear e acaba caindo. Porque o peão passa por uma fase de movimento quase vertical estável, quando gira rapidamente, para uma fase instável, quando a velocidade angular em torno do próprio eixo cai abaixo de um certo valor crítico. Então, essa análise simples do peão está plenamente de acordo com o que qualitativamente nós observamos sobre o comportamento dos peões.